Olá, vamos estudar hoje os componentes do microscópio. Bom, o que nós temos aqui no slide é um microscópio óptico. O microscópio óptico ele é composto pelas lentes oculares. As lentes oculares ele é um aumento do número de lentes, ela é removível, portanto, então nós vamos ter lentes que podem ser de 10, 15, 20, isso vai depender do objeto de estudo. Seguido, as lentes oculares, nós vamos ter o canhão. O canhão ele vai ser a base do revólver ou tambor, onde nós vamos encontrar as lentes objetivas. As lentes objetivas, nós vamos ter 4 tipos de lentes. Elas vão aumentando de 4, 10, 40 e 100 vezes o aumento, ou seja, dependendo do que nós vamos observar, o aumento ele é modificado através das objetivas, portanto. Lembrando que na objetiva de 100 vezes, eu vou precisar utilizar o óleo de imersão, tá? Seguido, nós vamos ter um braço ou coluna, é através do braço que eu vou pegar o microscópio, nunca eu vou pegá-lo através das lentes oculares ou das objetivas ou da platina da mesa, sempre eu vou segurar através do braço ou coluna, tá? E com a minha mão aberta na base ou no pé do microscópio, né? Depois, nós vamos ter a platina ou a mesa, é onde eu vou colocar a minha lâmina de observação do microscópio, sempre na platina. O próximo é o condensador ou diafragma. O condensador, eu vou ter um conjunto de lentes no condensador e ele vai poder abrir para a passagem da luminosidade, que é o diafragma. Então, dependendo da minha objetiva, eu vou abrir ou fechar o meu diafragma. Se eu estou com uma objetiva de 4, meu diafragma tem que estar na 4 vezes. Se eu vou para a objetiva de 10, o diafragma vai para de 10. Se eu vou para de 40, o diafragma de 40, e se eu vou de 100, eu vou estar na de 100. O meu aumento total sempre vai ser a objetiva, a lentes objetiva, vezes a lentes oculares, tá? Em seguida, nós vamos ter ali a minha lâmpada. Essa lâmpada ela é embutida. Lembra que nos slides anteriores, quando eu estava falando de microscópio, falei uma diferenciação do microscópio óptico e microscópio de varredura. O microscópio óptico, a gente vai utilizar a luz. Tá? No microscópio de varredura, são feixes de elétrons. Então, essa é uma diferença. Então, a minha luz ela vai estar embutida, a minha lâmpada vai estar embutida. Ela pode ter uma luz amarelada ou branca, então ela pode ter essa diferenciação conforme a cor. Em seguida, nós temos o pé ou a base do microscópio. A gente não deve mexer o microscópio. Quem deve se movimentar é vocês, no caso, os discentes, ou a professora, docente. O microscópio ele sempre tem que estar fixo, tá? Parafuso macrométrico. O macrométrico ele vai levantar ou abaixar a minha mesa ou platina, tá? Fazendo com que eu tenha no macrométrico o meu primeiro foco. Depois eu não vou mexê-lo. Eu só mexo no parafuso micrométrico, que eu vou ajustar o meu foco mais nitidamente. Então, meu macrométrico eu aumento, no caso, levanto ou abaixo a minha mesa até eu verificar o meu foco. Depois eu vou utilizar somente o parafuso micrométrico. E o parafuso de Charriot, né, ele vai mexer para a direita, esquerda, frente e trás a minha mesa. Ou seja, se eu for verificar, por exemplo, uma lâmina para observação de glóbulos vermelhos ou glóbulos brancos, eu não preciso mexer a minha lâmina com o meu dedo. E sim, com o parafuso de Charriot, eu consigo varrer toda a estrutura da lâmina, tá? Então, esses são os componentes principais do microscópio.
Qualquer coisa de dúvida, podem perguntar no fórum, no chat ou nas nossas aulas através do Google Meet, ok? Estas são os tipos de objetivas nos quais nós temos no microscópio óptico. A objetiva de 4 vezes, ela sempre é encontrada na coloração vermelha, a objetiva de 10 vezes amarela, a objetiva de 40 vezes ela é da coloração azul e a objetiva de 100 vezes ela é de coloração branca ou preta. Sempre na objetiva de 100 vezes eu vou utilizar o meu óleo de imersão. Esse óleo de imersão ele faz com que eu tenha um maior reflexo da minha luminosidade para passar pela lente objetiva aqui e também ela auxilia a movimentação da lâmina, visto que ela fica muito próximo da minha lâmina, tá? Aqui eu coloquei nesse slide um exemplo do aumento das objetivas. Eu tenho uma escama, essas escamas são de mariposas, tá? Então, a gente consegue observar ela com um aumento bem reduzido, um aumento total de 40 vezes, um aumento total de 100 vezes e um aumento total de 400 vezes. Da onde veio esse 40, 100 e 400? Porque a minha lente objetiva é de 4, mas a minha lente ocular é de 10. O aumento total é o aumento da lente objetiva vezes a lente ocular. Por isso que eu sei que a minha lente ocular era 10 vezes, então eu multiplico todos por 10 vezes, tendo o meu aumento total. Verifiquem que no meu aumento total de 400 vezes, eu vou observar aqui até mesmo os detalhes da escama, da estrutura da escama. Aqui temos um outro exemplo do pólen. Esse pólen é da vegetal do hibisco, né, daquela flor de hibisco. Nós podemos observar o aumento, portanto, dessas duas estruturas e no aumento com a objetiva de 40 vezes, eu consigo verificar as estruturas de conexão entre o pólen aqui, né? Como se fossem espinhos no pólen, né? Então, dá para verificar bem. Vale ressaltar que nesta objetiva aqui, eu posso ver com um formato de 3D. Como assim? Com o meu parafuso micrométrico, eu aumentando ou diminuindo deles, dá para me observar essas estruturas do pólen melhor, mais diferenciadas. É muito importante a gente ter os cuidados com o microscópio. Os principais cuidados são nunca forçá-lo, todas as conexões elas devem funcionar suavemente, as lentes objetivas nunca devem tocar a lâmina, portanto, nunca focalizar abaixando o canhão com parafuso macrométrico, olhando para o ocular. Não tocar as lentes. Se elas estiverem sujas, limpe com algodão suave ou com pano de limpeza. Para limpar, eu sempre vou utilizar álcool éter na proporção de 1:1. Limpar sempre a objetiva de imersão após o uso, ou seja, a objetiva de 100 vezes. Se utilizar o álcool e o óleo ele ficar endurecido, aplicar um pouco de xilol sobre o algodão. E muito cuidado, né? Porque o excesso desse xilol ele pode dissolver as lentes e aí a gente não vai ter mais aquela lente objetiva com a sua funcionalidade. Não esquecer a lâmina no microscópio após o uso. Manter sempre a platina sempre limpa e seca e sempre vai limpar com material apropriado. Não inclinar o microscópio. Quase todas as técnicas empregadas exigem que a lâmina ela seja analisada sempre nessa posição horizontal, então não precisa ficar mexendo no microscópio para ver uma melhor posição. Quem mexe é o usuário, o microscópio ele sempre tem que ficar parado. Quando o microscópio não estiver em uso, guarde o coberto em sua caixa. No caso do laboratório, a gente cobre ele, né, e sempre desligado da tomada. Habitue-se a desligar a fonte de luz quando não estiver utilizando o microscópio. Após a utilização, encaixar a objetiva de menor ampliação.
alinhada com a ocular, sempre objetiva de 4 vezes, no caso, que é a menor ampliação. Então, vocês, quando vão no laboratório, vocês vão sempre observar na lente objetiva de 4, ao finalizar, deixar o microscópio da maneira que vocês encontraram. Então, na lente objetiva de 4 vezes. Além disso, no laboratório de microscopia, é necessário e imprescindível o uso de jaleco, sapato fechado e calça comprida. E não pode levar alimentos nem beber água dentro do laboratório. Ok? Vamos para a nossa próxima aula.